Então, boa noite, meus irmãos. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, lendo o Salmo de número 48, que diz assim: Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria da terra toda. Como as alturas de Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Te pedimos que o Senhor essa noite esteja enchendo os nossos corações com a tua paz, com o teu amor, e que o Senhor esteja recebendo os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que tens feito, na nossa vida, Pai. Te pedimos também que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, através da tua santa palavra, e que possamos ser edificados, amadurecidos, e que possamos crescer e aprender mais de ti, ó Deus. Te pedimos então as tuas bênçãos sobre a nossa vida nessa noite, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Vamos então louvar o nosso Deus com alguns cânticos de louvor. Boa noite, irmãos. Você aí de casa, você que está acompanhando essa transmissão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada vida, sobre cada lar nesse momento. Então, essa é a hora em que nós separamos para louvar ao Senhor, para dedicar um momento das nossas vidas, né? Para adorar o Senhor com louvores, com cânticos. Então, vamos começar a cantar, a louvar ao Senhor com a música Vem Esta é a Hora.
Amém. Aleluia. Que em todo tempo os nossos lábios sejam dedicados em louvar ao Senhor, né? Com toda a força das nossas vidas, com toda a força do nosso ser. Então vamos louvar com mais um cântico aqui. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Nesse mesmo clima de louvor, de adoração, vamos declarar nesse momento que nós nos quebrantamos diante do Senhor para adorá-lo, para nos render diante dele.
olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. pela cruz Me chamou, gentilmente, me atraiu e sem eu, palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Quebrantados diante do Senhor. E nesse momento nós vamos nos derramar mais uma vez na presença dEle. Então vamos dizer que eis-nos aqui, Senhor, outra vez diante de Ti. Estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, para dizer o quanto nós Te amamos e entregar as nossas vidas diante de Ti. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Senhor, nessa hora, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo quanto foi feito aqui nesse momento de louvor e adoração a Ti, Pai. É uma das formas, Senhor, que nós temos de expressar, Deus, o nosso amor a Ti, a nossa gratidão, o quanto nós dependemos de Ti. Ó Deus, a forma que temos, Senhor, de expressar, Pai, que não há outro além de Ti, Senhor, que só Tu és digno, Pai, da nossa gratidão, do nosso louvor. Só Tu és digno dos nossos dias, das nossas vidas. Nesse momento nós colocamos também diante de Ti, Senhor, o momento da mensagem, o momento da palavra, o momento em que nós abriremos o nosso coração por completo. Deixaremos, Senhor, todo o nosso ego de lado, todo o nosso eu, e nos quebrantaremos diante de Ti para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor, pois nós não somos nada, Senhor, e nós só temos a Ti. Para onde nós iríamos, Senhor, se não fosse para Ti, Pai? Por isso, Senhor, nós colocamos nesse momento diante de Ti o momento da palavra. Usa o Teu servo, o Teu filho, Senhor, para que ele venha nos dizer aquilo que vem de Ti, que provém do Teu coração para nós. É o que eu te oro, Senhor, em nome de Jesus, desde já agradecida. Amém.
Boa noite, irmãos. É sempre um prazer estarmos na casa do Senhor. Salmos 122, 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos, que está lá no livro de Números, capítulo 13, versículos 17 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale do Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, guardem bem esse número, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão, toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante de Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra, que ela venha entranhar nos nossos corações, que hoje o Senhor me use aqui, Pai querido, para que nós possamos transmitir aquilo que o Senhor realmente deseja para nós. Tudo isso nós lhe pedimos, Pai querido, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então hoje, irmãos, eu quero compartilhar com vocês o otimismo de 2 homens, Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Naquela época, nesse contexto aqui, que eu acabei de ler, Moisés mandou 12 espias para a terra de Canaã, a terra prometida, e lá, esses espias deveriam verificar como era a terra, se a terra era boa, se a terra não era boa, como era o povo que vivia lá, se eram fortes, se eram fracos, se eram grandes, se eram pequenos, como eram as frutas, se tinha floresta, se não tinha, se as cidades eram fortificadas ou não. E, ao longo de 40 dias, esses 12 espias voltaram, retornaram à terra, aonde estavam todos, e lá
10 espias passaram um relatório totalmente negativo. Porém, Josué e Caleb viram exatamente o contrário do que eles viram. Mas aí eu pergunto a vocês, será que Josué e Caleb viu diferente daqueles 12 espias? Bem, aqui, se nós formos olhar um pouquinho de matemática, dá 83 e alguma coisa por cento de pessoas totalmente pessimistas e 16 e alguma coisa por cento de pessoas otimistas, que no caso, Caleb e Josué. Olha o que os 10 disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Diante deles, parecemos gafanhotos. E realmente, aquele povo que lá habitavam era descendente de Enaque, Enaquins, que eram os gigantes. Era um povo gigante. E somente Josué e Caleb falaram: não, tomemos posse dessa terra, a terra prometida, a terra que Deus nos mandou. Josué e Caleb ficaram impressionados com as maravilhas que tinham lá. Eles encheram de esperança. Eles viram as coisas boas que tinham na terra. Porém, os outros 10 espias só viram somente obstáculos. Eles viram as coisas boas. Como nós lemos no texto, eles cortaram um cacho de uva no Vale do Escol, aonde tinham que ser 2 homens segurando uma vara para carregar o cacho de uva. Imagine o tamanho desse cacho de uva. Será que eles não viram isso? Viram. Mas o que é que eles reteram? Eles não reteram o tamanho do cacho de uva. Eles reteram o tamanho dos Enaques, o povo que lá vivia. E disseram: perto deles, somos gafanhotos, seremos devorados facilmente. E aí então, meus irmãos, eu pergunto para vocês: Josué e Caleb, será que eles não viram os gigantes? Eles viram, mas eles viram aquilo com esperança. A forma com que Caleb e Josué observavam aquela terra era diferente. E nós vamos ver por quê. Existiam várias razões para não ser otimista. Tanto é que de 12, 10 foram o quê? Pessimistas. Olha só, os gigantes que viviam lá, a terra que devorava os moradores. E logo que eles falaram isso, os 10 espias relataram, o povo de Israel, na sua maior parte, já ficou aterrorizado. E, como consequência disso, sabe o que eles queriam fazer? Apedrejar Caleb e Josué. Mas lá em Números 14:10, diz, olha só o que aconteceu. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Porque se isso não tivesse acontecido, era bem provável que Josué e Caleb teriam sido o quê? Apedrejados. Então, para ser otimista, tem que ser o quê? Corajoso. Não é fácil ser otimista. Então, no entanto, Josué e Caleb, ao contrário dos 10, disseram: nós podemos, tomemos posse da terra prometida. Às vezes, nós podemos pensar que essa história é uma história antiga, está totalmente fora do nosso contexto, mas, na verdade, isso está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Hoje nós vivemos numa época de pandemia, isolamento social, muitas pessoas morrendo, muitos perdendo seus entes queridos, alguns se recuperam, mas de certa forma com alguma sequela, outras perderam seus empregos, estão vivendo de auxílio do governo, e a conjuntura não é boa, é difícil. Do mesmo jeito que aquele povo também vivia naquela época. Não era fácil.
Mas mesmo assim como Caleb e Josué foram otimistas, nós também podemos assim ser hoje, mesmo nesse contexto de dificuldades. E olha só, os pessimistas, eles estão em todos os lugares. Não era só lá no Israel, não. E digo a vocês, ainda hoje, eles são maioria. As pessoas sabem reclamar, mas não sabem o quê? Agradecer. Não sabem ser otimistas. E hoje nós precisamos de pessoas que são otimistas. E por que otimista? Por que ser otimista num contexto de morte, num contexto de perca de emprego? Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que é muito, muito maior do que os nossos problemas. E foi assim que Caleb e Josué enxergaram aquele povo. Eles não enxergaram o tamanho dos Enaques. Eles enxergaram o tamanho de Deus. Mas olha só para relembrar os pessimistas. O pessimismo tem várias consequências. No próprio texto a gente pode verificar isso. Números 14, 11 diz: E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles. Deus tirou eles do Egito com braço forte. Mandou 10 pragas. Tirou eles da mão do faraó. O faraó veio atrás deles. Deus abriu o mar vermelho. Eles puderam passar por entre o mar vermelho. E mesmo assim, esse povo não tinha fé. Não acreditava. Não via o que Deus podia fazer por eles. E aí, Deus se enfureceu. E olha só o que Deus mandou para esse povo. Eles não foram autorizados a entrar na terra prometida. Quando eles saíram do Egito, é claro que seria normal morrer alguns pelo caminho. Mas, olha só o que Deus disse. Em Números 14, 30. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha só, os 10 pessimistas, será que eles entraram na terra? De maneira alguma. E olha só também, 14, 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Ou seja, todos aqueles pessimistas, além de serem desautorizados a entrar na terra prometida, morreram todos no deserto. Tanto os 10 espias, quanto o povo que neles confiaram. E, veja bem, foi só isso? Não. Vagaram pelo deserto por 40 anos. Lembra que os espias, eu até falei no início, que os espias ficaram lá por 40 dias? Pois bem, Deus falou, cada dia que os espias ficaram lá, na terra de Canaã, vai ser um ano que vocês vagarão pelo deserto. E olha, para vocês terem noção, sabe qual era a distância que eles estavam, mais ou menos, da terra de Canaã? 200 quilômetros. Se fosse hoje de carro, poderia ser feito em 2 horas e pouco. Mas mesmo assim, vamos fazer umas contas por cima. Suponha que eles caminhassem 5 quilômetros por dia. 5 vezes 40, 200. Ou seja, não era impossível de se chegar lá em 40 dias. Mas agora os 40 dias também se transformaram em 40 anos. Tudo isso por causa do quê? Do pessimismo. E além disso, olha só, os 10 espias morreram de praga perante o Senhor. Está lá em Números 14, 37. Diz assim, ó: esses homens responsáveis
por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morrerão subitamente de praga perante o Senhor. Então veja bem, o povo de Israel foi morrendo, vagando pelo deserto nos 40 anos, mas e os espias? Morreram logo. Por quê? Eles eram como se fosse o quê? Líderes. E líderes influenciam as pessoas. Líderes que pensam errado, que pensam pessimista, eles influenciam as pessoas, assim como os otimistas. E então o castigo deles foi rápido. Mas agora pergunto para vocês, será que o otimismo de Caleb e Josué era um otimismo cego? Eles simplesmente foram lá, não, mas essa terra é boa e a gente vai querer entrar nela? Será que foi simplesmente isso? É bem provável que não. Por quê? Se 10 disseram que era impossível entrar lá, os 2 que disseram que sim, eles tinham motivo. Primeiro, vou dar um motivo para vocês humano. Lá em Números 1,46, diz que o total de homens prontos para a guerra, não estou falando de mulheres e nem crianças, homens prontos para a guerra, Israel tinha mais de 600.500 homens. Ou seja, era pouco? Não. Só isso daí já era um bom resultado. Mas Caleb e Josué não pensaram só nisso. A chave deles nós encontramos lá em Números 14, de 8 a 9. Olha só o que diz. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Olha o detalhe, quem fará entrar nessa terra? Ele, Deus. Deus nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Ou seja, quem vai dar a terra para eles, não é a força deles, não é a esperteza deles, é Deus. No 14:9 diz, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Ou seja, não tenha medo dos gigantes, não. Bobagem. Porque nós os devoraremos como se fosse pão. Ou seja, acabariam com aqueles gigantes tão fácil como você pegar um pedaço de pão e comer. Mas por que isso? Porque realmente era fácil? Não. Porque a proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Está lá em Números 14:9. Não tenham medo deles. Ou seja, a nossa vitória vem do Senhor. Por isso, nós podemos ser otimistas. Às vezes as pessoas perguntam, mas como que aquela pessoa, passando por aquela dificuldade toda, tudo está indo contra ela e ela está lá alegre e dizendo glória a Deus e que vai dar tudo certo? É porque essa pessoa não está olhando com olhos humanos, mas ela está colocando o óculos de Deus, está olhando sobre a visão de Deus. E em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Um pouco fora do texto, mas é claro que, biblicamente, o próprio Davi diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, o nosso otimismo, assim como Caleb e Josué, ele vem do Senhor. Nós não devemos ser otimistas porque nós somos fortes ou porque temos dinheiro. Bobagem. Isso não vale nada. Isso acaba. Basta uma gripezinha e você está lá na sua cama lá, com dor, e você enxerga o mundo totalmente diferente. Não precisa ser um Covid-19, não, uma gripezinha mesmo. Às vezes uma coisa simples, e você muda totalmente a sua forma de ver. Eu garanto para vocês que todos que se recuperaram do Covid e que passaram à beira da morte, quando voltaram com maior
esperança. Eu vi um vídeo esses dias na internet de um senhor, já de idade bem avançada, e aí lá na Itália, e aí disseram para ele: Senhor, o senhor deve 3.000 euros pelos aparelhos do respirador, que o senhor ficou aqui no hospital. E de repente ele começou a chorar. E aí todo mundo ficou sem jeito. E aí perguntaram: mas por que o senhor está chorando? O senhor não pode pagar? Aí ele: não, é porque fiquei apenas poucos dias aqui e devo 3.000 euros. Eu estou chorando não é por isso. Eu estou chorando é porque eu vivi mais de 60 anos respirando o bom ar que Deus me deu. E eu nunca parei para agradecer. Eu nunca parei para agradecer. E ele nunca me cobrou nada. Nada. Então, meus irmãos, assim como Caleb e Josué, nós devemos ver com esperança, com amor, e saber que a nossa vitória não vem do nosso braço forte. Besteira, isso daqui não vale nada. A nossa vitória, ela vem do Senhor. Nós devemos enxergar que Deus é poderoso, que Deus é forte, e não enxergar os obstáculos. É bem provável que os 10 espias, eles viram todas as coisas boas que tinham na terra, só que eles enxergaram os obstáculos maiores do que as coisas boas. E eles esqueceram que quem derrotaria aquele povo não era eles. Quem derrotaria aquele povo era o próprio Deus. Um pouco mais à frente disso daqui, vocês podem recordar muito bem da queda do muro de Jericó. Como é que derruba um muro marchando em volta? Mas por que isso aconteceu? Porque Deus queria mostrar que a nossa força vem do Senhor. A batalha pode ser dura, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando nós conseguimos olhar pela ótica de Deus, o nosso olhar é diferente. O nosso olhar é de conquista, o nosso olhar é de esperança. Nada melhor do que a doce esperança. Como diz a música, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Está guardado. E quando você tem essa esperança, você faz como Josué e Caleb. Vamos, tomemos posse dessa terra. Você arregaça as mangas e começa a trabalhar. Porque Deus nos deu membros para agir. Ah, mas não é Ele que vence a guerra? Sim, Ele vence a guerra. Mas para Ele vencer a guerra, Ele quer que você haja. Arregace as mangas e comece a trabalhar com esperança, com otimismo. Assim como Caleb e Josué. E pode ter certeza, Deus é fiel para cumprir todos os propósitos nas nossas vidas. Nenhum de nós morrerá sem que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. Então, como Josué e Caleb, nós devemos ser exemplos. Exemplo para as pessoas, aonde quer que estejamos. Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, na rua. As pessoas devem ver a gente com alegria, com determinação. Mas não porque a vida para nós está fácil. A vida do crente é a mesma coisa do que mora lá fora. Não é mais fácil, não. A diferença é que nós temos o quê? Esperança. Nós temos um Deus que vela por nós. Temos um Deus que vai à nossa frente, que peleja por nós. Temos um Deus que nos salva, que nos protege, que nos guia, que nos guarda. Essa é a diferença. Mas na casa do crente também morre gente. Na casa do crente a gente fica doente, como nas outras casas. A diferença é como nós enxergamos. Essa é a diferença. Nós podemos enxergar sobre a ótica de Deus, um olhar de esperança, um olhar de que quem nos dá a vitória é o próprio Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos exemplos para as pessoas. Nós devemos ser sal, devemos ser
luz. Sal para dar sabor à terra e luz para iluminar os caminhos. Mas para que nós possamos fazer isso, nós temos que estar perfeitamente conectados com o nosso Deus. Não é simplesmente vir aqui no domingo, escutar um pouquinho da palavra, ler um pouquinho da Bíblia no domingo e meio de semana, não sei nem o que é isso. Isso não adianta nada. Nós devemos estar firmes em oração, praticando o perdão, praticando a bondade, lendo a palavra de Deus todos os dias. Porque só assim estaremos nutridos e podemos fazer como Josué e Caleb. Temos esperança. Ele quer que você haja. Então, se quisermos desfrutar da vitória por meio da graça de Deus, devemos arregaçar as mangas e ir para a batalha com otimismo, assim como Caleb e Josué foram. Com a certeza que Davi foi lutar contra o gigante Golias, o gigante filisteu. Olha o que Davi diz em 1 Samuel 17:45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Mas veja, se Davi não tivesse sido, o gigante tinha morrido? De maneira alguma. Deus deu a vitória, mas por meio de Davi. Então Deus quer transformar a sua vida, mas você também tem que agir, tem que arregaçar as mangas e trabalhar, tem que ser forte e corajoso. Não foi Deus que nos mandou? Tomemos posse da promessa. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos deste, debaixo das tuas mãos. Te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela nossa família, pela nossa paz, pela nossa alegria, pelo nosso ânimo, Pai, que o Senhor tem nos dado a cada dia. Te agradecemos também pelo alimento que o Senhor nunca deixou faltar nas nossas mesas. E te pedimos que o Senhor continue, Pai querido, a nos abençoar, que a cada dia nós possamos fazer como Josué, ser forte e corajoso, porque o Senhor nos dará a vitória, que nós devemos encarar a vida com otimismo, mesmo que tudo pareça contra, mas nós sabemos que a vitória não é nossa, a vitória vem de Ti, e podemos confiar. Por isso, Pai querido, nós te pedimos que a cada dia o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que a cada dia nós possamos aprender mais da Tua palavra, buscar mais a Tua palavra, e que assim nós possamos, Pai querido, a cada dia Te agradar, fazer aquilo que realmente Te agrada, fazer aquilo que está dentro dos Teus propósitos, que a cada dia, Pai querido, possa cumprir o Seu propósito nas nossas vidas, e que nós possamos tomar posse, Pai querido, das Suas promessas, e que um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, assim como o Senhor nos prometeu. Livra-nos, Pai querido, de todo mal, dê-nos uma semana abençoada debaixo das Tuas mãos, uma semana de trabalho,
uma semana de estudo, uma semana que nós possamos agir, mas agir confiados que o Senhor é o nosso Deus e é o Senhor que nos dá a vitória. Tudo isso, Pai querido, nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Uma boa semana a todos.